Olá, daqui Lilian da LCA Consultoria e Treinamento e venho aqui convidar você para o 43º programa interativo. Papel e caneta na mão, porque a nossa entrevista de hoje eu tenho certeza que você anotará dicas valiosíssimas para o seu vídeo currículo. A nossa entrevistada, Georgia de Almeida, nós gravamos a entrevista com ela porque ela está em Chicago, Estados Unidos. Aí tem uma questão de fuso horário e entendemos que a melhor alternativa para alinhar a agenda dela com a agenda da LCA era gravar uma entrevista. E ela foi feita com muito carinho para você que está aí com papel e caneta na mão, anotando dicas valiosas. Talvez você esteja agora me perguntando, Lilian, e se eu tiver uma dúvida? Coloque aqui embaixo para nós as suas dúvidas. A LCA se compromete em responder qualquer dúvida que você tenha. Você sabe que a LCA quer só te ajudar. Fique aqui agora com a entrevista e eu tenho certeza que será de grande proveito para você. Olá, Georgia, tudo bem com você? Tudo bem, Lilian, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar do programa interativo aqui com a gente. É um prazer estar com você. Obrigada. No último dia 9 de julho, nós fizemos uma transmissão onde o nosso bate-papo foi sobre vídeo currículo. E os seguidores da LCA receberam informações sobre o que é um vídeo currículo, quais os cuidados que se deve ter para gravar um vídeo currículo, quando encaminhar um vídeo currículo, que não é assim, disponibilizar a qualquer momento, né? O roteiro. Então, eles tiveram um passo a passo sobre vídeo currículo. E hoje nós convidamos você, representando o RH, que pode compartilhar com a gente como é que o RH recebe um vídeo currículo, como é que avalia um vídeo currículo. Nós queremos passar para os seguidores da LCA também o outro lado, o lado do RH. Tudo bem? Tudo bem, conte comigo, é um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Georgia, se apresente brevemente para os nossos seguidores do seu histórico profissional. Bom, eu tenho atuado na área de recursos humanos aí pelos últimos 15 anos, já passei por área de recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, e hoje atuo como consultora de recursos humanos, né, HR Business Partner, suportando aí a área de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, em Chicago. Que legal. Eu vou perguntar para você, e aí conte para nós um pouco que situações você solicita um vídeo currículo. O vídeo currículo tem sido usado como uma ferramenta muito boa, né, na parte do processo seletivo. Desde o início desse ano, a empresa que eu atuo adotou isso como uma ferramenta para todas as vagas no processo seletivo, em geral para vagas não operacionais. Então, vagas de escritório que exigem ensino superior, vagas de analista, engenheiros, vendas e até níveis de liderança sênior. Ela é a primeira etapa aí do processo seletivo, uma vez que a gente abre a vaga, publica a vaga, a gente seleciona os candidatos que vão para a entrevista, né, aqueles que têm o perfil da vaga, que têm os pré-requisitos determinados pela posição, e aí eles são convidados a fazer primeiro estágio aí uma videoentrevista. Então, já é a primeira etapa de um processo seletivo. Sim, a primeira etapa do processo seletivo. E nessa primeira etapa do processo seletivo, quais são os pontos que o RH avalia? É o conteúdo? É a desenvoltura do candidato? O que é importante? A desenvoltura não é para ser um fator de avaliação, né, na videoentrevista, é muito mais, de fato, o conteúdo, o que o candidato conhece sobre aquela vaga em questão, né, quais são as experiências que ele tem baseado nos pré-requisitos daquela vaga, qual é o nível de experiência, quais foram as empresas que ele trabalhou, o que ele sabe sobre a empresa e a cultura da empresa que ele está aplicando para aquela posição especial.
Então, a gente usa as mesmas perguntas para avaliar todos os candidatos, para ter uma questão de justiça, né, de equalidade. Então, todos os candidatos recebem as mesmas pré-perguntas, e aí eles vão desenvolver as respostas de acordo com aquelas perguntas. Então, realmente as mesmas perguntas para todos, para que a gente tenha aí um processo bem justo e fair, né, para todo mundo. E as perguntas vão desde coisas específicas daquela posição que ele está aplicando, até como eu mencionei, o que ele sabe sobre a empresa, por que ele aplicou para essa posição e etc. Então, a gente vai avaliar quais são as experiências do candidato, o que ele sabe sobre a nossa empresa, o quanto de fato ele pesquisou sobre a posição e a empresa que ele está se candidatando, e a gente vai olhar, então, isso muito mais do que a questão da desenvoltura na entrevista. Que legal. Então, eu entendo que ele recebe uma espécie de roteiro que ele deve seguir no vídeo currículo. Isso, ele recebe um roteiro com algumas perguntas pré-definidas para apoiá-lo no momento que ele está fazendo o vídeo currículo. Inclusive, não pode ser muito extenso, tem um limite de tempo que ele pode para responder cada uma das perguntas, né, que são feitas. E o que eu acho interessante para o candidato é que ele tem tempo para refletir sobre as respostas, né? Quando você está num ambiente de entrevista real, você não consegue voltar, gravar de novo, né? Então, você tendo a oportunidade de fazer um vídeo currículo, acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade para o candidato, para de fato mostrar aquilo que ele quer mostrar, baseado nas experiências dele. Ele tem a chance de refletir sobre as respostas, conhecendo as perguntas com antecedência, muito mais do que tendo que conhecer a pergunta e responder diretamente numa entrevista presencial. Quando você fala desse tempo de ensaiar, do instante em que ele recebe o roteiro para a data combinada de encaminhar o vídeo currículo, você sabe dizer quanto tempo ele tem? 1 dia, 2 dias? Depende muito da nossa necessidade, de quão rápido a gente precisa fechar a vaga. Em geral, a gente pode dar até 3, 4 dias para um candidato se preparar e responder aquelas perguntas, e às vezes a gente vai precisar de uma resposta mais rápida e vai pedir para o candidato se ele tem condições de fazer, em, de repente, 24 horas, 48 horas. Mas, em geral, a gente dá até uma semana para as pessoas se prepararem. Que ótimo! Então, realmente, comparado com a entrevista, que é aquele bate-bola rápido, pergunta e responde, o vídeo currículo, nesse contexto, é uma vantagem para o candidato. Sim, eu entendo que isso é uma vantagem. E pela minha experiência, tenho visto que tem candidatos que acham isso uma coisa super tranquila para eles, e eles não veem dificuldade no processo, eles até preferem dessa maneira, porque eles estão na casa deles, no conforto, né, não precisam investir o tempo de deslocamento, do transporte público, às vezes, ou... então, ele tem a possibilidade de fazer isso de dentro da sua própria casa. Mas eu também escuto de outros candidatos que é muito difícil se ver no vídeo, né? Ouvir a sua voz numa câmera, repetindo as suas respostas e assistindo ao seu próprio vídeo. Então, tem pessoas que são mais introvertidas, têm mais dificuldade, né? Então, tem sempre os dois aspectos, né? O positivo e os desafios aí no processo, como todos os outros variados processos seletivos. Vou pegar gancho nesse seu comentário e, na tua visão, o que o candidato, de que forma que o candidato está se expressando, que ele pode perder ponto, o que pode prejudicá-lo no vídeo currículo? Acho que o uso de muitas gírias e palavras informais pode prejudicar a imagem de um candidato. Então, acho que ele tem que levar o vídeo a sério como se fosse uma entrevista presencial numa empresa de fato, certo? O gerente da vaga vai estar assistindo aquele vídeo, o recrutador vai estar assistindo aquele vídeo, então ele tem que pensar na imagem que ele está passando. Se vestir de forma adequada, né, como a gente sempre fala, para ir para uma entrevista com uma roupa mais social, de acordo com o tipo da vaga que você está se candidatando, né, e cuidar de fato do seu linguajar. Da sua apresentação, isso. Na sua experiência profissional, quando você fala que o vídeo currículo ele já é a primeira etapa, isso facilita para o RH, o processo seletivo? Sim, facilita bastante, porque você já consegue
com um clique, né, que você faz aí no seu computador, você cria aquele set de perguntas de acordo com aquela vaga em específico, os pré-requisitos daquela vaga, você já dispara isso para um número de candidatos, né, e você recebe o resultado de todos eles de uma vez, de uma forma concisa, em vez de ter, de fato, que ter a presença com cada um deles, uma hora de entrevista, etc. Então, ajuda a gente a filtrar, né, nesse primeiro momento, quais são os candidatos que você vai convidar para ter aquele investimento de tempo maior, de trazê-los para conhecer a empresa e de ter entrevista presencial junto com seus gerentes. E aí, nesse momento, quando a gente traz eles para a fase presencial, ou para a próxima etapa do processo, que às vezes, né, hoje, com o COVID e tudo que está acontecendo com o coronavírus, a gente acaba tendo tudo virtual, né? E aí, nesse segundo momento, é quando o candidato vai também poder fazer as perguntas sobre a empresa, sobre a vaga, a posição, então clarear muito mais os detalhes da posição que ele está aplicando. Que ótimo! Então, eu entendo que ajuda bastante na administração do tempo do processo seletivo para o RH. Sim, e também para o candidato, como eu mencionei anteriormente, o candidato não vai ter que pegar um transporte público ou carro, dirigir até um local, pagar um estacionamento, né, o que levaria para ele meio período para ele conseguir acomodar, né, e fazer, agora ele consegue fazer do conforto da casa dele em menos de uma hora, né? Uhum. E muitas vezes o primeiro vídeo que você faz, a primeira resposta que você faz com a sua de forma mais espontânea, acaba sendo o seu melhor vídeo. Então, eu desafio aí também os candidatos a não pensarem demais, tentarem fazer isso de uma forma que fique mais natural possível para eles. Que ótimo, que ótimo. Georgia, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Para a gente caminhar para um fechamento, que mensagem que você pode deixar sobre o vídeo currículo, estimulando os candidatos, além desse ponto que você colocou da desenvoltura, de ser o mais natural possível? Eu acho que se prepare, né? De fato, entenda quais são os pré-requisitos da vaga, pesquise sobre a empresa anteriormente, saiba qual é a posição que você está aplicando, o que essa empresa faz e o que isso está ou não alinhado com seus valores pessoais. Eu acho que independente de ser uma entrevista virtual ou presencial, vale aquela regra sempre de pesquisar sobre a empresa e estar preparado para fazer perguntas para o entrevistador no próximo estágio. Excelente. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade aqui com a LCA. Para os nossos seguidores, nós vamos deixar o perfil da Georgia no LinkedIn para que vocês possam conhecer mais da Georgia, dessa profissional que esteve aqui com a gente, contribuindo para o nosso debate sobre vídeo currículo. Georgia, muitíssimo obrigada e no que nós pudermos ser útil para você, nós estamos à sua disposição. Muito obrigada, LCA. Eu acompanho vocês no Instagram, no Facebook e acho que, assim, todas as palestras que vocês têm dado e as lives são excelentes e eu acho que ajuda muito os profissionais que estão aí em busca do seu novo desafio profissional. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Tchau. Um abraço. Até logo. Tchau. E aí, curtiu a entrevista com a Georgia? Anotou todas as dicas valiosas para o seu vídeo currículo? Que bom! Desejo que você tenha feito um grande proveito e dúvidas, já sabe, deixou aí nos comentários e nós vamos responder para você, ok? Queremos também saber qual é a sua sugestão para os nossos próximos programas interativos. O que você vai fazer? Deixe também comentários aqui com temas que seja relevante para você. Quais são sugestões suas? Quais são os temas que você quer debater? Queremos saber qual é a sua sugestão. Beijo e até a próxima!